Por que que o racismo não acaba de verdade? Porque a gente luta, às vezes até sente que algumas coisas estão mudando, acha que as coisas estão mudando, mas quando vai ver na prática, a nossa população negra brasileira continua muitas vezes sem acesso a direitos básicos. Por que que, mesmo com séculos de luta, a gente continua na mesma? Eu tenho certeza absoluta que você já se fez essas perguntas. E eu também já me fiz muitas vezes essas perguntas. Eu muitas vezes já achei que lutar não adiantava nada, até chegar na resposta. E a resposta é, gente, o sistema capitalista. A questão é que a gente luta, a gente briga, a gente se debate, mas a questão é que enquanto o sistema não mudar, enquanto a estrutura continuar a mesma, que é o sistema capitalista, a estrutura capitalista, nada vai mudar de verdade. E aí eu tenho certeza que você está se questionando, mas o que o capitalismo tem a ver com racismo? E aí eu vou ter que te dizer, tem tudo a ver. E é isso que a gente vai conversar hoje nesse vídeo, porque eu sou Maristela Rosa, tá começando mais um Papo de Preta ensaio. Aqui neste canal a ideia é a gente pegar um tema que diz respeito à nossa classe trabalhadora racializada brasileira, especialmente a classe trabalhadora preta do Brasil, e falar a respeito desses temas. No vídeo anterior, a gente falou sobre identitarismo. Se você não viu, eu te recomendo muito a assistir aquele vídeo. E aqui nesse vídeo a gente vai falar sobre como o capitalismo e o racismo estão intimamente ligados na construção da sociedade extremamente injusta, extremamente desigual que a gente tem no nosso país. E no vídeo passado a gente fez, a conversa sobre identitarismo pautado num livro, numa leitura. E nesse vídeo a gente vai fazer a mesma coisa. Dessa vez, o livro que pauta a nossa conversa aqui é Dialética Radical do Brasil Negro, de Clóvis Moura. Um livro que eu recomendo muito que vocês conheçam, um autor também que eu recomendo muito que vocês conheçam, O Clóvis Moura é um autor negro brasileiro, um marxista, um comunista, que estava estudando o Brasil, especialmente o Brasil colonial, sob a luz do materialismo histórico dialético. Então ele vai olhar para o Brasil colonial e para a luta da população negra no Brasil, desde que o Brasil existe como tal, sobre a luz do materialismo histórico dialético. Então ele vai entender como se deram essas lutas, ele vai entender quais eram as classes aqui no Brasil colonial, enfim, ele vai fazer esse trabalho muito rico. E o Clóvis Moura é um autor muito importante, um autor fundamental para entender o Brasil, como o Brasil se construiu para que seja o que a gente tem agora, Mas, infelizmente, ele foi muito apagado pela academia brasileira, Por ele ser marxista, por ele utilizar o método do materialismo histórico dialético, por ele ser um cara que sempre bateu muito de frente com essa tese do Brasil das três raças, o Brasil, esse paraíso, da miscigenação, o Brasil, esse país onde os negros foram explorados aqui de forma pacífica, onde tudo se resolve de forma pacífica. O Clóvis Moura, com os estudos dele muito sérios, ele vai bater de frente com toda esse mito, produzido sobre o Brasil. E por isso ele foi deixado muito de lado, assim. Mas felizmente tem tido nos últimos anos esse esforço de recuperar o estudo do Clóvis Moura, Os estudos dele sobre o Brasil. E, gente, vale muito a pena, assim, especialmente o Dialética Radical do Brasil Negro, que a gente vai usar aqui nesse vídeo como base, mas todas as outras obras dele valem muito a pena, assim, um sociólogo brasileiro, um homem negro que estava muito focado de uma forma muito séria, com um trabalho muito sério, pesquisando mesmo, sabe? Sobre o Brasil colonial, entendendo que país é esse, acho que o Clóvis Moura é um desses grandes expoentes brasileiros que entendem que a gente estuda
o passado para entender o presente. Então o Clóvis Moura mostra para a gente como toda a construção do Brasil se deu para que a gente tenha tudo que a gente tem agora. Um país extremamente desigual, extremamente racista, que explora a população negra, que ao mesmo tempo exclui essa população. E é muito interessante porque no Dialética Radical do Brasil Negro, o Clóvis Moura vai colocar as dinâmicas raciais brasileiras no centro de como a sociedade colonial funcionava. Ele vai dizer, inclusive, que o escravismo era um modo de produção colonial brasileiro. Ou seja, se a gente tem hoje o modo de produção capitalista, né? Na época do Brasil colonial, o que a gente tinha era o modo de produção escravista. E aí, o que isso significa, né? O que ter esse modo de produção escravista significa na prática? Significa que se a gente tem agora, no modo de produção capitalista, duas classes principais, né? Os burgueses e os trabalhadores, né? Sendo os burgueses aqueles que exploram, né? E os trabalhadores, aqueles que têm a sua mão de obra explorada. No modo de produção escravista, a gente também tinha duas classes principais, que eram os senhores, os exploradores, e os escravos, os explorados, os que tinham a sua mão de obra explorada. E isso é muito importante para a gente entender, porque antes de tudo, o escravo cumpria uma função econômica. E aí, dentro da obra do Clóvis Moura, ele divide esse período colonial brasileiro em dois grandes períodos, né, históricos, que é o do escravismo pleno, em primeiro lugar, né, que vai de 1550 a 1850, né? Em 1850 foi quando o tráfico negreiro foi proibido. E a partir deste momento, a partir de 1851, começa o que o Clóvis Moura chama de escravismo tardio, que vai de 1851 a 1888, quando a escravidão é abolida de fato no Brasil. E aí, o que foi o escravismo pleno, né? O Clóvis Moura vai explicar pra gente, ó. Na página 73 do Dialética Radical do Brasil Negro, ele vai dizer que o escravismo pleno foi quando o escravismo satisfazia econômica e socialmente e ninguém pensava ou articulava um movimento que objetivasse substituí-lo por outro regime de trabalho. Ou seja, nesse período de 300 anos, os únicos que estavam realmente interessados no fim do escravismo eram os próprios escravos. Não havia outra maneira para os escravos serem livres senão o fim do sistema escravista. E uma vez que o trabalho dos escravos mantinham toda a economia brasileira funcionando, inclusive, né, as economias de fora que sugavam do Brasil, o que aconteceu nesse período é que o Estado colonial brasileiro, né, fortaleceu o seu aparato de repressão justamente para que esses escravos continuassem trabalhando, continuassem fomentando a economia. E aí o Clóvis Moura vai dizer, inclusive, que foram mais de 10 milhões de africanos vindos para o Brasil, né, nesse esquema de tráfico negreiro, e que esses escravos viviam uma vida tão extenuante de trabalho, né, tão explorada, que a vida útil deles era de 7 a 10 anos. Mas aí, para a gente entender essa questão de como o capitalismo e o racismo no Brasil estão intimamente ligados, a gente vai se atentar muito mais ao período que o Clóvis Moura chama de escravismo tardio, né? Porque para o Clóvis Moura, esse é o período onde as relações capitalistas e a base colonial escravista se encontram no Brasil. E é esse encontro que faz a gente entender essa construção da sociedade brasileira. Então, para a gente é muito interessante, é muito importante entender isso. Quando a gente está falando desse período do escravismo tardio no Brasil, a gente está falando de um momento onde o capitalismo já bate à porta do Brasil, né? Onde outros países já adotaram
o sistema capitalista, mas o Brasil tem a sua base escravista, tem ainda o seu modo de produção escravista. E isso aconteceu justamente porque o Brasil foi um dos últimos países a abolir a escravidão no mundo inteiro. E aí tem esse ponto, né? A gente olha para o Brasil, para a história do Brasil, e a gente vê, nossa, o Brasil foi o país que levou, um dos países que levou a escravidão negra por mais tempo no mundo. Então isso quer dizer que o Brasil é ruim no sentido de as pessoas aqui no Brasil eram muito piores que as outras pessoas no resto do mundo? Para que a gente entenda a questão do escravismo no Brasil, é para o lado moral que a gente tem que levar? Não, gente, definitivamente não. A questão é que o escravismo foi levado no Brasil durante muito tempo porque era um sistema lucrativo, não só para o Brasil em si, mas para outros países, né? Principalmente países europeus. A gente está falando de Portugal, a gente está falando da Inglaterra, a gente está falando de outros países que se aproveitavam dessa economia escravista brasileira. Então, a questão é que, enquanto o escravismo foi lucrativo para o Brasil e para os países que exploravam o Brasil, o escravismo continuou. Depois que o tráfico negreiro parou, essa questão do escravo no Brasil, né? Os escravizados foram ficando cada vez mais velhos, o que significava que a mão de obra já não era mais como antes. Lembra que eu falei de 7 a 10 anos de vida útil desses escravos? E aí vida útil é vida dessas pessoas trabalhando de forma extenuante, conseguindo trabalhar daquela maneira, né? Então, quando esse sistema escravista começou a não ser mais tão lucrativo quanto antes, um sistema deu lugar a outro. O sistema escravista deu lugar ao sistema capitalista. Então, não foi nem maldade, né, pura maldade no coração dos homens que fez o sistema escravista durar tanto tempo, nem foi a bondade no coração dos homens que fez o sistema escravista chegar ao fim. Foi uma questão de lucratividade. E aí, ao tratar dessa mudança, né, inevitável do sistema escravista para o sistema capitalista aqui no Brasil, o Clóvis Moura ele vai dizer duas coisas muito importantes. Primeiro, que a economia brasileira se tornou cada vez mais uma economia dependente do estrangeiro, né? Até as roupas que os escravos vestiam, que antes eram produzidas aqui no Brasil, né, por uma indústria artesã local, ele vai dizer que agora eram compradas fora, eram compradas no exterior, e aí os fazendeiros, os senhores vão dizer que saía mais barato desse jeito. E aí a gente também tem um segundo ponto que é muito importante dessa questão do sistema escravista para o sistema capitalista, que mesmo nessa mudança, os senhores de engenho continuaram com o seu poder intacto. Essa é uma grande característica dessa mudança de sistema, de estrutura no Brasil. Ainda assim, os que tinham poder continuaram concentrando o poder nas suas mãos. E aí, como isso aconteceu, o Clóvis Moura vai dizer pra gente no Dialética Radical do Brasil Negro, na página 89. A passagem da escravidão para o trabalho livre não afetou, por isso, os interesses das oligarquias, pois, ao perderem os escravos, muitos deles, já onerosos por serem membros de um estoque envelhecido, continuaram com a posse da terra, símbolo econômico e social de poder. Ou seja, com o fim do tráfico negreiro para o Brasil, né, era uma questão de tempo para que o Brasil passasse do sistema escravista para o sistema capitalista, mas ainda assim isso não significou uma perda de poder para os senhores. Muito pelo contrário, eles continuaram concentrando nas suas mãos poder, terras, dinheiro e prestígio político e social. E como a gente sabe, é o que a gente tem no Brasil hoje, né? Essa estrutura brasileira, onde as terras são concentradas na mão de poucos, onde a população negra é excluída, isso é uma construção
desde lá de trás. E é por isso que a gente diz e repete, né? A gente está estudando história não para entender o passado, e sim para entender o nosso presente. E aí, no livro do Clóvis Moura, né, o Dialética Radical do Brasil Negro, ele vai dizer que houveram algumas medidas que prepararam o Brasil, né, que tiveram como objetivo preparar o Brasil para essa mudança de estrutura, né, da estrutura escravista para a estrutura capitalista. E essas medidas foram essas aqui, ó. Primeiro, a Tarifa Alves Branco, de 1844, depois a Lei da Terra, de 1850, depois a Lei Eusébio de Queiroz, em 1850 também, a Guerra do Paraguai, 1865 a 1870, e as políticas imigrantistas. Aqui nesse vídeo a gente não vai tratar de tudo isso, tá? Inclusive, eu vou estimular você de novo. Vá ler o Dialética Radical do Brasil Negro, realmente vale muito a pena. Aqui, do que a gente vai tratar é da Tarifa Alves Branco, da Lei da Terra, a gente vai falar muito sobre isso, e a gente vai passar também pela política imigrantista no Brasil. Começando pela Tarifa Alves Branco, ela foi uma reforma aduaneira no Brasil, e aí o que ela fazia era colocar imposto sobre produtos estrangeiros, de 30% a 60% de imposto. E aí no papel, né, a justificativa era proteger a economia nacional, cada vez mais dependente, né, da economia estrangeira, e também a ideia era proteger e estimular uma indústria nacional brasileira que estava nascente naquele momento. Mas aí o Clóvis Moura vai além, né? Para elencar aí os motivos materiais para essa tarifa, né, Alves Branco, o autor vai dizer que, entre outras coisas, tinha a questão de construir um novo mercado de trabalho no Brasil. E aí, no Dialética Radical do Brasil Negro, na página 102, o Clóvis Moura vai dizer o seguinte: a intenção de abrir novos mercados de trabalho através da criação da indústria significaria, como se pode concluir sem muito esforço, a criação de um setor de trabalhadores livres nas brechas da economia escravista. No caso particular do Brasil, a política de desvalorização do trabalhador nacional, especialmente do negro e do não branco, para esse tipo de atividade, significava estimular a vinda de trabalhadores estrangeiros brancos, capazes de dominar técnicas mais avançadas de produção e branquear a nossa população, segundo a ideologia predominante. Os escravos, como fica muito claro, estavam excluídos desse processo de mobilidade social, bloqueados pela sua condição de cor e de classe, e por isso mesmo impossibilitados de competir nesse processo de modernização na área do trabalho. Ou seja, o capitalismo que estava chegando no Brasil, ele já chegava excluindo a população negra por sua classe social, né, a classe de escravo, e por sua cor de pele, por serem pessoas negras. Ou seja, é muito importante que a gente entenda isso. A modernização do Brasil, ela foi pensada, ela foi construída sobre a exclusão da população negra brasileira. Uma população negra essa que de escrava passaria a ser livre, mas ainda assim ela jamais estaria em pé de igualdade com esses trabalhadores brancos estrangeiros, uma vez que a gente está falando de uma elite brasileira que sempre esteve muito ligada e ainda está a esse ideal racista de embranquecimento da população. E isso fica ainda mais evidente quando a gente trata da Lei da Terra, a Lei 601, que foi sancionada no Brasil em 1850. Nessa lei, o Estado brasileiro abria mão de conceder terras, né? E agora elas estavam no mercado. Então, quem tivesse dinheiro, quem pudesse comprar, comprava terras agora no Brasil. E aí, sobre o impacto dessa lei, o Clóvis Moura vai dizer o seguinte pra gente: quando os escravos fossem libertados, não haveria mais nenhuma possibilidade de um decreto abolicionista radical que incluísse no texto a adoção por parte do governo imperial das terras capazes de fixá-los nas terras pertencentes à nação. Pelo contrário, dado o seu grau de descapitalização,
quase absoluto, por sinal, no momento em que fossem libertados, as terras lhes seriam mercadoria de aquisição impossível. A questão que o Clóvis Moura deixa muito claro aqui nesse livro é que a lei da terra foi mais um instrumento utilizado para excluir a população negra brasileira. Ou seja, antes o Estado brasileiro, o rei, o Estado colonial, tinha o poder de doar terras, baseado, entre outras coisas, nos serviços prestados à nação. E aí, gente, quem poderia dizer que serviu mais à nação brasileira que um escravo, que uma pessoa escravizada no Brasil? Mas aí, quando eles vão ter a liberdade, eles não vão poder solicitar ao Estado, a possibilidade de terem terras doadas a eles. Muito pelo contrário, agora as terras estavam disponíveis para quem tivesse dinheiro para comprar. E o escravo tinha algum dinheiro? Na maioria das vezes, não. E não tinha a quantidade necessária para comprar terras, Então foi isso que essa lei de terras fez na prática, Tirar qualquer possibilidade de uma abolição que desse aos escravos a oportunidade de, uma vez livres, terem terras, serem proprietários de terras. E aí é muito interessante, que o Clóvis Moura vai colocar muito bem isso, que na teoria essa lei da terra, ela democratizava o acesso à terra, Porque agora não precisava mais da aprovação do rei, não precisava mais da doação do Estado para que a pessoa tivesse terras. Qualquer um podia ter terras, desde que pudesse pagar por isso, Na prática, o que essa lei fez foi garantir que esses escravizados, quando se tornassem livres, jamais tivessem acesso à terra, porque eles não iam ter dinheiro para comprar e eles nem mesmo teriam a possibilidade de solicitar essa terra ao Estado, já que agora, por essa lei, o Estado não tinha mais a capacidade de fazer essas doações. E aí o Clóvis Moura vai dizer que esse efeito colateral da lei de terras, não foi um mero erro, na verdade foi um planejamento. E aí, na página 107, ele vai dizer assim, a lei da terra tinha, no fundo, conteúdo político. Ela deu um cunho liberal à aquisição de terra no Brasil, mas visava, de um lado, impossibilitar uma lei abolicionista radical que incluísse a doação pelo Estado de parcelas de gleba aos libertos, e de outro, estimular o imigrante que via a partir daí a possibilidade de transformar-se em pequeno proprietário aqui chegando. Ou seja, no Brasil, de forma deliberada, de forma planejada, foi dado ao imigrante a possibilidade de ser um pequeno proprietário de terra, porque eles tinham as facilidades todas oferecidas pelo Estado para que eles conseguissem adquirir terras, sendo eles trabalhadores livres, e aos escravizados que se tornariam livres, o que aconteceu foi a exclusão, a impossibilidade de se tornarem pequenos proprietários. E aí, na página 118, do Dialética Radical do Brasil Negro, o Clóvis Moura faz um quadro muito interessante. Eu vou tentar colocar ele aqui na tela para vocês. E aí, no quadro, o Clóvis Moura vai tratar da questão política, econômica, cultural e social do escravo e do imigrante, Ele vai fazer essa comparação. E aí, em resumo, o que a gente tem nesse quadro é que, enquanto os imigrantes eram trabalhadores livres, eles tinham subsídio do Estado para conseguirem ser pequenos proprietários, eles tinham suas culturas preservadas e valorizadas. Do outro lado, a gente tinha escravos que não eram trabalhadores livres, Eles não tinham a possibilidade de adquirir terras, e eles eram totalmente excluídos socialmente falando, e inclusive as suas culturas eram tratadas como um crime, um problema, Eles eram reprimidos de cultivarem a sua própria cultura. Então, eram relações completamente diferentes, assim. E nesse quadro fica muito bem explicado e muito bem resumido, Como a exclusão da população negra brasileira foi a base do que construiu o Brasil capitalista. O Brasil entra
no capitalismo sob a exploração e a exclusão da população negra brasileira. Para entender a sociedade brasileira, né, a gente precisa compreender que o Brasil capitalista ele foi construído do que antes era uma sociedade escravista. Então, a burguesia que a gente tem, ela é diretamente herdeira dos senhores de engenho, que cresceram como? Que adquiriram seu capital como? A partir da exploração máxima da população negra do Brasil, da população negra vinda do continente africano para o Brasil. Essa elite brasileira, né, esses senhores de engenho que se tornam burgueses, né, eles fazem esse deslocamento do sistema escravista para o sistema capitalista a partir de duas coisas. Primeiro, garantindo que eles vão explorar a mão de obra negra o máximo possível e vão manter os seus poderes para si, né? Que eles não vão perder nenhum poder, nenhum status, nenhuma capacidade de exploração. E eles fazem isso, inclusive, construindo uma série de leis, uma série de práticas no Brasil que vão garantir a continuidade dessa exclusão dessa população negra e, por consequência, a continuidade da exploração máxima dessas pessoas. Isso é muito importante mesmo que a gente entenda. A questão no Brasil é que a exclusão da nossa população negra, a exclusão da população não branca brasileira, ela não é produzida através de uma sucessão de fatos e quando a gente viu, infelizmente, estava desse jeito. Não, essa exclusão foi e é pensada, foi planejada e foi executada. O Brasil, enquanto sociedade, foi articulado para ser esse lugar desigual que a gente tem agora. E aí a gente estava falando que é uma questão de economia, uma questão econômica. Não é uma simples questão de são bonzinhos ou são mauzinhos. A questão é que no Brasil a classe trabalhadora brasileira é a que recebe menos, é a que está nos piores postos de trabalho e essa exclusão faz com que nós continuemos aceitando esse tipo de coisa. Afinal de contas, o que a gente faz se a gente é a população que menos tem acesso aos estudos? É a população que tem menos acesso a direitos básicos, menos acesso a trabalho de qualidade. A gente aceita o que tem. A gente vai para os trabalhos que estão disponíveis. Então, os trabalhos mais perigosos, os trabalhos que têm menos garantias, são os trabalhos onde a população negra está. Ou seja, a exploração que a gente teve lá atrás continuou sendo perpetuada até agora. A gente está falando de uma sociedade brasileira que nunca rompeu com a lógica escravista. Ela, na verdade, passou de um sistema para outro, no sentido de qual sistema é mais lucrativo agora, mas nunca deixou para trás a exploração e a exclusão da população negra. Muito pelo contrário. A gente está falando de senhores de engenho que se tornaram burgueses, que articularam o nosso país para que ele continuasse explorando a nossa mão de obra enquanto pessoas negras, enquanto classe trabalhadora no Brasil. A questão é a seguinte: o capitalismo brasileiro foi construído sob a exclusão e a exploração máxima da mão de obra da população negra brasileira. E o que isso significa? Que não dá para destruir o racismo no Brasil sem pensar na destruição, na superação do capitalismo. E por que as coisas nunca funcionam? Nunca vão para frente? Porque estão nos convencendo todos os dias de que a questão é viver bem no capitalismo, que a questão é pedir por reforma, que a questão é pedir por espaço dentro do capitalismo. E a questão não é essa, gente. Se tem uma coisa que a gente pode aprender com Clóvis Moura,
com a dialética radical do Brasil Negro, que eu mais uma vez vou recomendar muito para vocês que vocês leiam, é que o capitalismo existe sob a exploração dos nossos corpos, da nossa vida. E se a gente quer uma mudança radical de verdade, se a gente quer de verdade o fim desse sistema racista, a gente vai ter que ir atrás de construir uma mudança estrutural verdadeira. Gente, eu espero que vocês realmente tenham gostado desse vídeo. A leitura do Clóvis Moura é uma leitura muito rica. Eu fiz um resumo aqui, então vão atrás mesmo. Ele tem vários outros livros, não só esse, né? Não só a Dialética Radical do Brasil Negro, que eu recomendo muito para vocês que leiam. Muito obrigada para quem chegou até aqui. Eu tô tentando fazer pelo menos um vídeo por mês nesse formato. E aí eu imagino que vocês estejam percebendo que esse é um tipo de vídeo que dá um pouco mais de trabalho, né? Porque tem que fazer as leituras, tem que pesquisar, fazer roteiro. Então, se você quiser me ajudar a continuar com esse trabalho aqui, primeiro, espalha para todo mundo. Esse é um canal novo, esse é só o nosso segundo vídeo. Então, espalha para todo mundo. E se você quiser também, pode ajudar através do apoia.c/Papo de Preta para a gente continuar fazendo esse trabalho aqui. Tá bom? Muito obrigada pelo apoio. Curte, comenta, quero muito saber o que você achou. Se você tem mais indicações de leitura, se você tem outras coisas, outros temas que você queira que eu trate aqui neste formato, me diga que eu quero saber, tá bom? Beijo pra vocês, até a próxima. Tchau!